Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa da série Direito à Cidade, Direito à Natureza, ao Bem Viver e Ecologia Integral, realizada pela APSERG, que é a Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, nós iremos conversar com Edivan Fulgêncio, que é pesquisador, professor, ativista socioambiental, mobilizador da Articulação Carioca por Justiça Socioambiental, da Articulação das Pastorais Ambientais e do Fórum Socioambiental da Zona Oeste. Bom dia a todas, todos e todes do Rio de Janeiro, da APSERG, os amantes aí da natureza, da qualidade de vida, do bem viver. Como a Bianca falou, eu sou o Edivan, sou da Pastoral da Ecologia Integral, sou do Fórum Socioambiental da Zona Oeste, entre esse monte de outras coisas que ela falou, que a gente vai se desdobrando aí para colaborar ao máximo com a construção desse espaço de vida para todos nós aí, que a gente entende que é a Zona Oeste e a partir dela o Rio de Janeiro em escalas maiores. Fala um pouquinho para a gente da sua atuação, do seu trabalho enquanto mobilizador do Fórum Socioambiental da Zona Oeste. O papel do fórum, o fórum é um coletivo de coletivos, né? A gente surgiu em 2020 no contexto das eleições municipais do Rio de Janeiro e, num contexto pessoal, eu estava terminando meu mestrado e eu tinha pesquisado os diferentes coletivos e movimentos sociais de Campo Grande, na Zona Oeste, como transformadores da realidade local e possivelmente participantes da utopia maior de derrotar essa sociedade capitalista, né? E aí o fórum surge desse encontramento das eleições de 2020 e da pesquisa que eu fazia na época, os próprios coletivos questionando, poxa, mas vocês fazem pesquisas que não saem do papel, acaba virando gasto de dinheiro público, que vocês depois arquivam lá em alguma biblioteca, ou vai parar em alguma, hoje em dia até biblioteca digital, menos acesso ainda para as pessoas, e a sociedade não usufrui disso. Desse pensamento de fazer o que a gente estava pesquisando com os coletivos virar algo efetivo, eu tive, durante a entrevista, acabei conhecendo alguns mobilizadores de coletivos importantes, o pessoal do Tudo Numa Coisa Só, que faz a discussão do direito à cidade em Campo Grande, o pessoal das lutas antirraciais em Campo Grande, como o pessoal do Sedicum, o pessoal do coletivo negro Valdir Onofre. Então esses coletivos foram me dando a ideia de que estava todo mundo lutando por muitas causas comuns e uma causa que perpassava todas as causas era a necessidade de uma qualidade de vida melhor na Zona Oeste, que vem crescendo de forma desordenada. Então a ideia foi juntar todos esses coletivos e a pauta que permeava todas as discussões era a qualidade de vida, o respeito ao meio ambiente, e aí a gente pensou em fazer o Fórum Socioambiental, começando aí de mais ou menos umas 4, 5 pessoas. Hoje a gente já tem cerca de 100 pessoas aí, entre estudantes, profissionais, autônomos, mas também coletivos, grupos e movimentos que se articulam num fórum permanente para discutir a qualidade de vida aí na Zona Oeste. Maravilha. Bom, para nós, o que é pela justiça socioambiental? O fórum, ele começou num momento muito difícil, né, que foi a pandemia, né? Foi durante a pandemia, 2020, estava no auge da pandemia, as pessoas quase que não saíam de casa, né? E aí começou muito ali nas reuniões na época vocês vão lembrar, né, aquelas infinitas lives do Zoom, né, Meet, e aí a gente começou daquele jeito, né? E por incrível que pareça, foi até um momento que a gente teve facilidade de acionar alguns parlamentares. Então a gente conseguiu conversar com Lisberg Farias, Benedita da Silva, Raimon, Tainá, que hoje é inclusive secretário do Meio Ambiente. Então, esses parlamentares também, essas pessoas do meio político, também nos ajudaram a formular o fórum, porque eles também foram abraçando ideias que nós propunhamos e foram, através das suas assessorias, como o William Siri, por exemplo, que é daqui da Zona Oeste, muito parceiro nosso, e ajudaram a gente a articular outros grupos e outros movimentos. E aí a coisa cresceu de tal forma que nessa época também, né, o capitalismo tem disso, de se valer de crises para tentar construir seus ideais, né, suas estratégias. Nesse momento, vocês vão lembrar que a gente estava com duas ameaças muito fortes no Rio de Janeiro, que era a construção de um autódromo sobre a floresta de Camboatá e a construção de um residencial em cima do Parque de Realengo, que a comunidade está lutando pelo Parque Realengo Verde. Essas duas lutas formaram as primeiras batalhas aí do Fórum Socioambiental da Zona Oeste, se integrando a outros movimentos. Com isso, a gente foi conhecendo movimentos de toda a cidade.
E como eu faço parte da Pastoral de Ecologia Integral, eu e outros companheiros da Ecologia Integral, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a gente percebeu a oportunidade de, no nosso trabalho pastoral, a gente usar também essa articulação. E aí, junto com o Raymond, que também é um parlamentar próximo à Igreja Católica, surgiu na Câmara dos Vereadores a Comissão Parlamentar por Justiça Socioambiental, e das reuniões para os movimentos que iam apoiar essa frente parlamentar, a gente formou a Articulação Carioca por Justiça Socioambiental. Hoje existem os dois movimentos, porque o Fórum, ele, embora hoje esteja assumindo escalas até maiores, ele foca bastante no que a gente entende ser a luta pela qualidade de vida na Zona Oeste, porque a gente até entende, veja, a gente está aqui num lugar que é urbano com o rural convivendo. A gente queria que a Zona Oeste fosse isso e servisse de modelo de cidade, modelo de crescimento para outros lugares. Só que o nosso próprio lugar está sendo atacado. Então, o Fórum focaliza um pouco a Zona Oeste, mas se integra às outras lutas através da Articulação Carioca por Justiça Socioambiental. Então, acaba tendo esse papel, né, de o local até o regional, e daí a gente escala lutas até nacionais e globais. Sim, com certeza. Bom, pegando o gancho... A praxis geográfica militante já vai para o meu lado mais pessoal, de pesquisador, né, mas tem tudo a ver com a minha prática de vida, né, porque é justamente um conceito que já existia na geografia. A geografia na década de 60 e 70 se torna uma ciência que sai daquela dicotomia de humano, a natureza, faz uma geografia crítica em que ela pensa o homem e os recursos naturais como transformadores junto com a sociedade do espaço. Então, ela passa a ter uma postura mais crítica a partir da década de 60 e 70. Um dos grandes expoentes disso no Brasil, a partir da década de 80, vai ser Milton Santos, né? E a partir dessa discussão de geografia crítica, eu fiquei encantado na minha graduação, né? Que a geografia é minha segunda graduação. Antes eu era de mercado corporativo, né? E eu fiquei apaixonado quando vim para a geografia, porque meu Deus, onde é que eu estava até hoje? E aí eu me identifiquei muito com a geografia crítica, só que eu achava que ainda assim era muito teórica, faltava um pouco de pé no chão. E aí eu encontrei um geógrafo alemão chamado Timo Bartol. Ele fez o mestrado e doutorado dele na UF, e ele ele que me apresentou esse conceito de prática geográfica militante, porque ele deixa a Alemanha para falar sobre as favelas da América Latina e vem morar dentro de Manguinhos para viver a realidade da favela e não só escrever sobre a favela, o que é o espaço, o que é a paisagem, quais são os desafios. Ele veio viver aquilo. E veio viver aquilo num momento crítico para o movimento de favela no Rio de Janeiro, que foi a época das UPPs. Hoje a gente está tendo um retorno àquela política de enfrentamento do estado do Rio de Janeiro, mas à época, quem lembrar, era muito forte, né? Tinha várias chacinas, né? Então o Timo vai viver ali para vivenciar, junto com a comunidade, junto com as lideranças, o enfrentamento a isso tudo, e disso ele faz uma prática geográfica militante. Aí quando eu fui conversar com ele me levou, a gente está falando aqui com sociólogos, a um sociólogo que é o grande pensador da pesquisa participativa, que é o Orlando Falsborda, um colombiano, que é o grande mentor das ciências humanas fazerem as suas práticas no meio do povo, no meio das lutas. Ele usa um termo que é pesquisar a realidade para transformá-la. Isso me encantou e eu resgatei esses expoentes para a minha pesquisa, né? E o fórum tem muito a ver com isso, porque é onde eu pratico as coisas que eu vou descobrindo na geografia e tento, na prática, não só fazer a empiria da pesquisa, mas fazer mesmo acontecer a partir do que eu estudo, do que eu penso na geografia, experimento aquilo na realidade e volto criticando o que é bom na geografia, mas também apresentando pontos para serem modificados, para serem avaliados, e assim vai sendo feita a prática geográfica militante, né? Uma reconstrução, né? A gente estuda na academia, vê na realidade se é aquilo mesmo, como é que funciona, e essa troca vai fazendo geografia, né? Isso intelectual engajado, isso, né? Isso aí. Um tempo ficou uma figura em extinção, mas hoje... Abraçando aí todas as faixas etárias, né? Que hoje eu também estou com o nível superior, né? Sim. Eu sou coordenador de geografia no Polo Campo Grande do CEDERJ. E aí o desafio, embora, por incrível que pareça, os jovens, as crianças estão mais abertos às discussões do que o pessoal da faixa etária de 40, 50 anos, né?
O que está acontecendo? O grande desafio hoje é o discurso, a disputa de narrativas, né? E a narrativa, a meu entender, já vem contraditória, mesmo dos órgãos que estão preocupados com o meio ambiente, com a sequência do planeta hoje. Por exemplo, a ONU. Quando a ONU fala em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse termo ele já é contraditório em si. De que desenvolvimento a gente está falando? Desenvolvimento humano ou desenvolvimento capitalista? Porque se for desenvolvimento capitalista, que é o que as empresas estão abraçando, estão dizendo que são verde, ESG, economia sustentável e governança, isso a gente já assistiu e é o que trouxe ao colapso. Porque é contraditório, não existe desenvolvimento capitalista com sustentabilidade. O planeta não se sustenta com a forma como o capitalismo se desenvolveu nos últimos 50 anos. E isso desde a década de 70. Aí tem a parte da ecologia social, que vai extrapolar para os partidos verdes, né, para os ecologistas mais radicais, inclusive, de movimentos até alguns extremados, né, que é a forma como o capitalismo trata o planeta não dá sustentabilidade ao nosso modelo de vida. A gente vê que o IPP, né, que é o painel do clima, né, todo ano modifica a previsão de quando a coisa vai dar ruim. Então, falava-se em 100 anos, falou-se em 50, por isso, até 2030 a gente tinha que estar preparado para melhorar antes de 2050, só que esse ano o painel já trouxe a realidade para 10 anos. E nada muda. A gente já está em 2023, aquela que foi chamada década do clima, né, que era de 2020 a 2030, justamente por causa da chamada Agenda 2030, a gente tinha que estar muito mais acelerado. E a gente vê muitos fóruns, congressos, seminários, muita falação e nada acontece. É o que a Greta, né, a menina, e aqui no Brasil, o pessoal que está na luta pelo clima, né, tá falando, chega de blá blá blá. Não dá mais para ficar conversando, tem que ter ação, tem que ter movimentações de governo, de entidades. E esses discursos contraditórios estão chegando nas crianças. Está chegando através da escola nas crianças. Ah, tem que fazer a Agenda 2030? Sim, tem que fazer, mas não adianta se falar em sustentabilidade, que está ficando um termo gasto, se a gente continuar com esse discurso de desenvolvimento. Por exemplo, hoje em dia no Brasil está se aceitando falar que o agro vai conversar com o ambiente. Sim, mas que a agro, até hoje, 60% da água consumida é no agro. 40% da energia consumida é o agro. A fronteira agrícola brasileira foi avançando do centro-oeste, já está chegando na Amazônia e já pulou da Amazônia para Roraima. Então, que agro é esse que vai conversar com o meio ambiente se ele continua encampando terras, continua empurrando a fronteira agrícola para cima do verde? Então, tem muita coisa contraditória chegando nas crianças, e os últimos 5 anos, com a evolução das fake news, está mais difícil para os professores fazerem o debate, porque parece que quem está trazendo verdades é mentiroso e quem está lá do outro lado é que está trazendo certo. É a geração dos 140 caracteres, né, do Twitter. Então a pessoa lê a manchete e não discute. Esse é o grande desafio hoje, a disputa de narrativas, fazer com que os jovens, mas por incrível que pareça até adultos, tenham a capacidade de entender o que é certo, o que é errado, onde que eu me posiciono, como que eu analiso isso e que posição eu vou tomar. E é importante mostrar a importância disso, né? De você estar em algum lado, de você tomar partido. Tomar posição e se posicionar. É isso. Bom, aí pulando, aproveitando, né? Você ter falado sobre ecologia social, você é membro, né, da Pastoral, é articulador da Pastoral do Meio Ambiente, né? Falei um pouquinho da ecologia social na outra resposta. Né? A ecologia social ela é política, né? Ela evoluiu, inclusive, da década de 60 e 70 para cá, para formar, inclusive, formulações de planejamento ambiental, planejamento político, né? Ambiente e sociedade. E aí fica muito nessa vertente, ambiente e sociedade, né? Que é válido, é o que gerou, por exemplo, o Partido Verde na Alemanha e na França, os partidos verdes europeus, e influenciaram até os movimentos de contestação contra a cultura, contra o consumismo na década de 70 nos Estados Unidos, e isso reverberou muito aqui no Brasil e na América Latina, essa ecologia social. Agora, o Papa Francisco, eu sou cristão, sou suspeito para falar, né, cristão católico, mas até nisso eu tenho tranquilidade para falar, porque o Papa Francisco ele dialoga hoje com todas as religiões, muçulmanos, judeus, ateus. Dentro da igreja tem uma coisa muito difícil que as igrejas ortodoxas, os conservadores dentro da igreja católica, ele consegue dialogar com todas essas pessoas
mas o diálogo dele extrapolou o Vaticano e a Igreja. Ele é uma figura hoje mundial, ele é um Sim. líder mundial. Ele discute, na época, né, discute com Obama, com Bush, com todos os líderes do seu tempo, Putin, enfim, a Rainha Elizabeth. Ele discutiu com todos os líderes, preocupado com essa agenda do risco mundial, do colapso da sociedade humana, né? E aí, para além de conversar com os políticos, ele conversou com os cientistas, Stephen Hawking, o pessoal da biologia. Ele não fez, acho, inclusive, que isso é um dado histórico, que não, desde o Renascimento, lá quando a igreja precisou fazer a contra-reforma para dizer que apoiava sim a ciência, acho que a igreja há muito tempo não tinha um diálogo tão aberto com a ciência como está tendo hoje, né? A ponto do Papa ser chamado aí por muitos dentro da igreja de ultra-revolucionário, e risco para a igreja, né? E aí, esse conceito de ouvir a todos e buscar a ecologia não apenas do ponto de vista de proteger o meio, mas também pensar as pessoas, pensar a sociedade, pensar o planeta como uma casa única, que é o grande conceito, tá, da ecologia integral, é ver a Terra, no planeta Terra, como uma casa comum. Todos nós moramos numa mesma casa, só que é diferente dessa casa, o quintal é o universo, não tem lado de fora. Então você não tem para onde jogar lixo mais, não existe isso. O que a gente produz pelo sistema capitalista fica aqui. Então, e aí a grande discussão do Papa, que eles chamam de ecologia integral, que aí tem que pensar. Aí ele vai se aproximar mais da ecosofia, que é as 3 ecologias lá do Guattari, né? Do que propriamente do Bockmann, né? Que é da ecologia social, né? Por quê? Lembra lá do Guattari, que ele fala de ecologia mental, né? Aquela do sujeito, você tem que estar bem de mente, bem de saúde, bem de espírito. Ecologia social, que é aquela que você cuida da sua rua, do teu bairro, da tua comunidade. E a ecologia ambiental, o Guattari vai falar que é isso sim, a ecologia política, você pensar os sistemas, o planeta, os sistemas de estados, como é que você organiza a sociedade como um sistema mais complexo. No meu ver, ao mesmo tempo cristão, ao mesmo tempo pesquisador, acho que a ecologia integral de Francisco conversa mais com as 3 ecologias do Guattari. Porque o Papa propõe exatamente isso. E ele trouxe uma coisa que é fundamental e também trouxe muita discussão dentro da igreja, que é, na igreja a gente tem um conceito de oprimidos, que é uma coisa que vem da Bíblia, né? O povo oprimido. O povo hebreu, que é o povo de Deus, foi oprimido na época pelos tiranos egípcios, depois babilônios, e a caminhada do povo de Deus é uma caminhada de libertação da escravidão. Então, o Papa coloca hoje como oprimidos as pessoas que têm mais vulneráveis da Terra, os pobres, os pretos, os homossexuais, né? O sul mundial diante do capitalismo. Sim. São pessoas oprimidas. E são essas pessoas e esses territórios que estão sofrendo mais com a crise climática, com os avanços dos desastres ambientais. Então o Papa passa a figurar o planeta e o meio ambiente também dentro dessa questão dos oprimidos e dos que precisam ser tratados diferentemente pelos governos, sobretudo os governos mais ricos. E aí ele entra na ferida, como eu falei atrás, ele vai na ferida do capitalismo. Porque o desenvolvimento que gerou essas pessoas vulneráveis, esses territórios vulneráveis, esses lugares do planeta que são esquecidos, como a gente falou, racismo territorial, como a África. A gente está com a guerra no Sudão, está morrendo gente pra caramba, só se fala na guerra da Ucrânia. É importante, toda guerra é ruim, sim, mas não se fala com tanta veemência dos problemas da África. E a guerra do Sudão hoje é uma que está nas manchetes, mas temos inúmeros conflitos similares 20, lá na África, e a imprensa não olha a África como tinha que olhar, mesmo do ponto de vista capitalista. A África hoje tem 1 bilhão de pessoas, que poderia até, dentro do tal desenvolvimento sustentável, ser olhado como mercado consumidor futuro, sim, e potencial. Mas é aí que a gente vê as contradições. Então, que desenvolvimento é esse que a gente está falando? Voltando para o Papa, ele vai questionar esse desenvolvimento e vai propor, é aí que está o barato. Ele não deixa só a ideia, ele faz propostas. Economia de Francisco é clara, que é voltar para formas mais solidárias de fazer economia, cooperativas, vida em comunidades, trocas. E na educação ele vai propor um pacto mundial global de tratar de novo as pessoas mais frágeis, mais vulneráveis, as crianças, os idosos, com um olhar diferenciado. Se preciso for, aí vem um conceito que vem dos africanos, uma tribo inteira para cuidar de uma criança.
Se preciso for, a comunidade inteira vai parar para tratar dos mais vulneráveis daquela comunidade. Isso é ecologia integral. Perfeito. Bom, vamos pular agora para a questão do plano diretor da nossa cidade, né, do Rio de Janeiro. E aí fala um pouquinho... A Zona Oeste, ela está tratando exatamente como vocês estão falando, como zona de sacrifício, já desde a década de 90, com o boom imobiliário aqui, né? Isso agravou muito com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Porque tem estudos que mostram que 60% dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida na metrópole foi aqui na nossa região da Zona Oeste, principalmente na AP5, que é o nosso local de fala, né? 60% do Minha Casa Minha Vida. E isso, a gente não cresceu 60% em número de hospital, em número de escola, em número de creche, em hospitais, não cresceu em nada, em espaços de lazer, em área de saúde. Os programas que tivemos, por exemplo, que fala-se muito do Clínica da Família, na verdade, estavam cobrindo demandas já da década de 70, 80, onde a população deixou de ser rural, passou a ser urbana e começou a crescer exponencialmente. Tanto que Campo Grande teve uma multiplicação da ordem de 3 vezes entre o início do século até agora. A gente saiu da população de Campo Grande, onde a gente está, de 128 mil pessoas para 330 mil pessoas. E a região que abrange o Grande Campo Grande, que é a P5.2, 520 mil pessoas. É o bairro maior do Brasil? É o maior bairro do Brasil em termos populacionais, né? Tem bairros maiores em geografia. Como a gente ainda tem muita área, eu vou ter que ser geógrafo agora, que isso causa muita dúvida até nos alunos, que a pessoa acha, mas a densidade demográfica em Campo Grande é pequena, e a gente quer manter pequena mesmo, porque a gente quer manter os espaços verdes, as áreas de cultivo, a gente ainda tem muita agricultura aqui. Aí o burocrata de plantão lá nas tomadas de decisão acha que como a densidade daqui da região é pequena, tem espaço que você possa usar, e aí a gente está sacrificando nossas áreas verdes. Hoje a gente já está com bairros aqui na região da Zona Oeste que estão disputando ilhas de calor com a Zona Norte. Antigamente a piada era que Bangu era o bairro mais quente do Rio. Hoje em dia isso já se espraiou. A gente já está em Campo Grande, áreas de muito calor, em Guaratiba, áreas de muito calor, né? Santa Cruz. Né? E aí a nossa luta no plano diretor era para que não se adensasse tanto a região, mas infelizmente fomos vencidos. Né? O plano fala em adensamento, diminuiu, a bem da verdade, as áreas de adensamento. Essa área onde a gente está agora é uma área prevista para adensamento. Tanto que dentro dessa estratégia de adensamento vem o tal do túnel, né, que vai passar aqui perto de onde a gente está falando agora. E vai mesmo, né? Vai passar, não teve como. Fomos vencidos na questão do túnel. A questão do mergulhão em Campo Grande, a gente acredita até que era necessário, porque é uma demanda, né, de crescimento urbano do bairro, melhorar a mobilidade. Mas quando a gente fala em mobilidade, antes de pensar em túnel, pensar em mergulhão, cadê os ônibus da Zona Oeste? Qualidade do transporte público. Não temos mais transporte público. A máfia das vans, né, que tem por trás grande problema do Rio de Janeiro hoje como Estado, né, que é a narcomilícia, hoje está tomando conta, né? E aí o próprio ente Estado não consegue mais gerir o transporte na Zona Oeste. A realidade é essa. Mas não se resolve isso com obras faraônicas. Né? Se resolve isso com política de Estado, com enfrentamento. Né? E não foi feito esse enfrentamento, se partiu para uma solução, a nosso ver, fácil, rápida, e aí a gente até como profissional questiona isso, porque daqui a 10 anos essa solução já foi dada. O que vai ser feito? Vai achar de onde outra mágica tem que se interromper o adensamento. Tem áreas no Rio de Janeiro que podem ser recuperadas. A própria Zona Norte, devido ao problema da violência, foi muito esvaziada. Áreas da Grande Tijuca, do Grande Meia, aquela região da Penha, Olaria, Bom Sucesso. E aí a gente tem até estudos que mostram que tem mais área desocupada hoje, inclusive imóveis, do que gente precisando de casa. Então tem que parar essa especulação imobiliária na Zona Oeste. A prova disso é que tem um monte de gente que comprou apartamento aí financiado para especular e hoje está tudo fechado. Não consegue alugar, não consegue vender. Né? Todo mundo que está me escutando agora que mora na Zona Oeste tem algum caso para contar. De parente que comprou, achou que estava na boa e hoje está querendo vender ou está querendo alugar, está endividado e não consegue. Então, tem muita coisa que Agora, teve alguns avanços, bem da verdade, né? Embora não tenha ficado como a gente queria, mas
os agricultores da AP5 voltaram a figurar no plano diretor, mas aí os nossos companheiros das vargens estão com o problema porque não consideraram as áreas de vargens como área de agricultura. A gente está na luta ainda. As vargens? As o pessoal vargens da rede de agroecologia? A vertente lá de Jacarepaguá, né, que pega Vargem Grande. Não consideraram. Não foi considerada, a gente está nessa luta. Até porque lá tem um projeto megalomaníaco de fazer a Veneza Carioca, né? Usar transporte de balsa, enfim. Tem essas coisas aí que acabaram passando aí no plano diretor, mas que a gente vai lutar, vai disputar, porque, como a gente está falando aqui, todos têm direito à cidade, uma cidade com qualidade para todas e todos, né? E independente de raça, de religião. Então, o plano diretor ficou bem aquém do que a gente queria, mas traz avanços muito em função da luta dos movimentos. Bom, tem uma outra questão aqui na Zona Oeste. Eu vou até incluir uma outra pergunta, tá? Me perdoa, que essa pergunta não estava prevista. Mas é uma questão que me preocupa bastante, né? No Rio de Janeiro a gente tem duas baías, a Baía da Guanabara, na cidade, né? E a Baía de Sepetiba. Né? A gente teve uma obra em Sepetiba de despoluição, recuperação ambiental da praia de Sepetiba. Que na verdade não foi uma recuperação ambiental, foi uma recuperação social, porque botaram uma areia e o pessoal pôde voltar a utilizar, né, a praia como área de lazer, entretenimento e etc. Né? Existe você, como um articulador do Fórum Socioambiental da Zona Oeste, existe alguma previsão para algo ser feito de fato, efetivamente, pela Baía de Sepetiba? Então, quando a gente fala de Baía de Sepetiba, é um dos lugares no Rio de Janeiro que mais se cabe esse conceito que a gente está discutindo, que é da zona de sacrifício. Desde a década de 50, quando começaram a pensar Sepetiba como alternativa aos portos do Rio e de Santos, a população era pequena, né, mas era uma população importantíssima para a economia do Rio de Janeiro, os pescadores, as marisqueiras, fora também os artesãos, né? E não se pensou nessas pessoas, e mesmo a região de Santa Cruz, que com o distrito industrial também se adensou muito naquela região próxima ao mar, né, próxima à Baía de Sepetiba, ao mesmo tempo que se faz uma exploração capitalista da Baía de Sepetiba como estratégia do capitalismo mundial, o Porto de Sepetiba se adequando aí a desafogo de Santos e Rio de Janeiro. E aí a gente vê hoje vários projetos ali que desrespeitam não só o meio ambiente, como as naturezas do lugar, né? A instalação de saída de gás, né? Gasodutos para saída de gás, instalação de termoelétricas, né? Que podem comprometer a qualidade e a temperatura da água da Baía de Sepetiba. Aliás, já impactando já na pesca, né? E na própria geração de mariscos. A gente está com um problema lá grande com a comunidade das marisqueiras. E aí quem está apoiando mais esse pessoal é a Pastoral da Ecologia, né? Tem padres lá da região que estão apoiando, dando força, mas é aquela força, aquele apoio, como a gente sabe, é o povo pobre ajudando o povo pobre, né? Fazendo cesta, fazendo ajuda, vendendo bolinho, aquela ajuda que o povo pobre se dá. Mas é preciso olhar para a Baía de Sepetiba a tempo dela não se transformar a Baía de Guanabara, né? Muito embora hoje a Baía de Guanabara ela está ganhando alguns aportes, né? Inclusive vai ter a Universidade do Mar, que vai funcionar a partir da UFRJ, vai funcionar tem a participação do Bahia Viva, URCA, né? Tem o apoio do Bahia Viva. O Bahia Viva tem sido muito nosso parceiro nas questões da Baía de Sepetiba. E hoje a gente tem contado com alguns deputados lá na Alerj para olhar a questão da Baía de Sepetiba. Mas a gente está vivendo um momento no Brasil muito crítico que passado o golpe, passados os 5 anos horrorosos que a gente tem desde a disputa das eleições de 18, mais o desgoverno dos últimos 4 anos, eu acho que está se dando uma prioridade de vencer o bolsonarismo, né? Principalmente na nossa região, na Zona Oeste. Só que em função disso, acaba passando as boiadas, como aquele infeliz lá do Ricardo Salles falou lá naquela maldita reunião, aquela coisa horrorosa, que foi uma vergonha para o Brasil. Estão passando boiadas aí que a gente não está vendo em função dessa discussão, está demorando, das discussões, principalmente ambientais, climáticas, estão muito paradas, eu imagino, no governo Lula, em função
Também começou agora, né? Em função da necessidade que a gente tem de combater o autoritarismo, o fascismo, tudo de ruim que aconteceu, né? Mas isso está sendo discutido, né? A gente tem bastante parlamentares nossos envolvidos aí na causa da... Quando eu falo nossa, são parlamentares parceiros do Fórum Socioambiental, da articulação. Fórum, né? Mas o fato é que as discussões ambientais, discussões de desenvolvimento estão muito prejudicadas nesse momento pelo momento político do Brasil e a gente precisa acelerar e acho que é até uma agenda dos movimentos estarem cobrando a aceleração dos diferentes problemas que os últimos 5 anos nos causaram. Aqui na Baía de Sepetiba, na Foz do Rio Amazonas, no Cerrado, na Mata Atlântica. A gente está com problema para tudo que é lado em função dos últimos 5 anos e precisa acelerar essas agendas. Bom, e para encerrar, conte um pouco para a gente, né, para os nossos leitores, seguidores, a galera que segue a APSERG, né, sobre esses coletivos urbanos que são a força e a resistência desses territórios na Zona Oeste, né, do Rio de Janeiro, e qual a importância dessas iniciativas para esses territórios. Então, a gente acabou de falar aqui, né, do pessoal lá de Sepetiba, por exemplo, né, os marisqueiros, os caiçaras, né, os pescadores, são gente que estão resistindo nesses territórios desde a chegada dos portugueses, né, desde a colonização, né, e aí essa resistência fica mais forte ainda nas décadas de 60, 50 e 70 para cá, que foi quando começa esse boom imobiliário aqui na nossa região. A região começa a perder aquela potência agrária que era, né? Primeiro no café, depois na citricultura. As agroindústrias, principalmente do Centro-Oeste, começam a receber os investimentos e retirarem aqui da nossa região. E aí o Estado brasileiro começa a olhar para cá como uma área desocupada, um sertão, né? Vem até dessa época a nomenclatura de sertão carioca. Desde essa época a gente já tinha agricultores, moradores se organizando e fazendo resistência. Então, o nosso território é resistente por história. E aí muitos dos filhos e até netos, né, dessa geração aí que lutou muito para estabelecer esses nossos territórios aqui, hoje continuam aí, porque acabaram fazendo parte daquelas lutas históricas, né, de comunidades eclesiais de base, associações de moradores lá na década de 80 e 70. Em Campo Grande, no estado, no Teatro Arthur Azevedo, funcionavam as ligas campesinas locais aqui de Campo Grande. Então, e esses dias também tive um amigo daqui da região que estava apresentando uma tese lá no Pedro II, e ele falando da região de Guaratiba, que também tinha uma luta muito forte, lá inclusive com morte, coisa muito parecida com o que acontece no campo hoje no Cerrado, né? Ali em Guaratiba. Então, o nosso território já é potente e resistente pela história. E hoje, os nossos coletivos são herdeiros dessa luta. E aí a gente tem aqui as principais, por isso que eu falo que em Campo Grande a gente consegue fazer a luta na escala local até o global. Porque aqui dentro a gente tem a luta antirracista, a gente tem o CEDICUM, que é o Centro Difusor de Culturas Negras. E aí eles aliam a luta antirracial com a luta pela manutenção da cultura afro, através, por exemplo, do Centro de Cultura Negra Valdir Onofre, o coletivo Cultura Zona Oeste. E aí tem os movimentos, que esses sim, são mais próximos do que eu pesquiso, são os movimentos de resistência mesmo, de luta pelo direito à cidade e pela justiça socioambiental. Aí tem uma juventude que é muito forte, muito impactante, que acabou inclusive elegendo um vereador, que é o pessoal do coletivo Tudo Numa Coisa Só. Aí são jovens, eles estão espalhados aqui por várias regiões da nossa Zona Oeste, e hoje já estão até abrangendo Seropédica, Nova Iguaçu, Itaguaí, estão conseguindo se expandir enquanto movimento. E eles fazem discussões importantes, como mobilidade urbana, cultura, saneamento básico. Eles fazem a discussão do direito à cidade, né? A gente tem uma coisa muito bonita aqui na Zona Oeste também, que é a luta contra a intolerância religiosa, que é o movimento interreligioso da Zona Oeste. Que essa luta, apesar de ser uma luta que parece pontual, mas ela é uma luta antirracista e inclusive uma luta anti-preconceitos, inclusive uma luta de classe, que associam as áreas mais resistentes da Igreja Católica e os centros de religiões afro às populações de menor poder aquisitivo, o que não é verdade. Então é uma luta inclusive de classe, uma luta antirracista, uma luta territorial
Então, é um movimento bastante importante e que reverbera para o Rio de Janeiro todo. Hoje a gente tem caminhadas interreligiosas na Zona Oeste, em São Gonçalo, Zona Sul. E é um movimento importantíssimo. E tem os movimentos ambientalistas que fazem a disputa pelo ambiente, mas, graças a Deus, hoje já com essa visão integral. A gente está aqui dentro do nosso bosque, a gente está dentro da AIRE, né, que é a área de relevante interesse ecológico da Serra da Posse. Isso aqui é resultado de uma luta dos moradores aqui da região, organizados num coletivo potentíssimo, que é o Nosso Bosque. Eles se organizaram, fizeram as lutas, pautaram a prefeitura e conseguiram transformar esse espaço numa área de preservação. Teve uma luta imensa também de associações de moradores e de coletivos organizados que conseguiu a legalização da APA das Serras de Cantagalo, em Uaíba e Santa Eugênia, que hoje é a terceira. Estou no Conselho Gestor. Essa APA é hoje a terceira área de proteção do município do Rio de Janeiro em tamanho. Só que é uma área que precisa do envolvimento coletivo, porque ela é área de proteção ambiental, ela não é área de proteção permanente. Então, a gente precisa disputar com todos os riscos que a gente tem, né, de diminuição do território da APA. Então, esses coletivos organizados, a gente vai fazer esse enfrentamento, né? Então, os coletivos de Campo Grande são importantes por isso, que eles tanto fazem, Campo Grande e Zona Oeste, né? Tanto fazem as disputas locais, como hoje a gente está interfaceando com todos os coletivos, os principais coletivos do Rio de Janeiro, de meio ambiente, de direito à cidade. Tanto que a gente já está apoiando agora a luta do pessoal de Deodoro contra lá do Parque Radical Verde, contra o estabelecimento da garagem de ônibus ou do sambódromo lá no território deles. Camboatá voltou a ter algumas ameaças, a gente está atento a isso, está participando dessa luta. Tem um movimento em Uaíba também, não é? Tem um parque em Uaíba, que é uma discussão que a gente está fazendo ainda com as associações, porque a gente quer um parque verde. A prefeitura está propondo um parque urbano, que é diferente, né? Só para sintonizar, parque urbano é parecido com o de Madureira e Parque de Madureira. Parque verde é Quinta da Boa Vista, o Parque da Catacumba, Parque Lage, né? Que ele está colado na APA, então ele tem que conversar com a APA. Se a gente fizer um parque urbano ali, a gente pode comprometer o sucesso da APA. Então, isso é uma discussão hoje, os coletivos aqui de Campo Grande participam. Eu posso te falar que de todas as lutas sociais do Rio de Janeiro hoje tem algum coletivo fora sem falar os nossos legados, né? Que é o pessoal por exemplo, do coletivo de educação popular Margarida Maria Alves, o pessoal dos cineclubes, o pessoal lá de Paciência, da Taberna, da Mata, o pessoal que já são pessoas até de outra geração, mas que continuam na luta e disputando esse território e deixando um legado aí de muitas conquistas, mas como a gente fala, a luta não acaba nunca, né? A gente tem que a gente que não nasceu do lado menor da pirâmide, a gente tem que lutar o tempo todo para garantir nosso espaço de vida, né? Sim, perfeito. Bom, é isso, Zona Oeste, né? Existe, insiste e persiste. Obrigado. Força na luta aí. Tamo junto, porque precisar. Parabéns a Pserge aí pela iniciativa. Parabéns para vocês. Tamo junto aí. Firme na luta. Um abraço. Abraço. Perfeito. Uhul! Ai, pai.